Excelente notícia para o Corinthians, o caminho ficou livre para a contratação de Cuéllar. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala sobre a oferta gigante que veio da Arábia Saudita para Abel Ferreira. Preciso te atualizar também sobre o que diz o Atlético Mineiro em relação à possibilidade de Hulk se mudar para a Arábia. Informação importante sobre o São Paulo: presidente Júlio Casares explicou um pouquinho da parceria com o Abílio Diniz e não descartou que o bilionário coloque grana no São Paulo. Para completar, te falo sobre o Flamengo e as negociações com o volante Alan. Rubro-negro não desistiu de contratar o atleta do Galo. Tem também possibilidade de um novo xerife pintando no Vasco. Vou falar sobre a CBF e os planos em relação a Ancelotti. Tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que o Campeonato Brasileiro está voltando a partir de quarta-feira. Já tem rodada cheia de jogos especiais e eu tô colocando na tela as partidas na 1xBet com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Cruzeiro e Fortaleza, para mim dá Cruzeiro. São Paulo e Atlético Paranaense, para mim dá São Paulo. Santos e Corinthians, empate. Bahia e Palmeiras, vitória palmeirense. Tem também Fluminense e Atlético Mineiro, vou de empate. Antes, na terça-feira, ainda tem um amistoso da seleção brasileira contra a Senegal. O Brasil é favorito para ficar com os 3 pontos. Você concorda com os meus palpites? Pensa diferente? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Boa sorte, vem se divertir comigo. Quero começar o vídeo falando com aquele tradicional giro de notícias. São informações mais curtinhas e importantes para você começar a semana bem informado. A primeira delas, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil Sub-17. O título foi conquistado nesse domingo com vitória por 4-1 contra o Atlético Paranaense. É a quarta vez que o Verdão fatura a Copa do Brasil Sub-17. Campanha dessa vez espetacular. Título invicto com 44 gols marcados e só 3 gols sofridos. Bora contar que o Internacional fechou a contratação do centroavante Riquelme, de só 17 anos de idade. Ele é alagoano, formado na base do esporte. O Internacional, de acordo com o próprio pai do atleta, já se acertou para anunciar o jogador a partir dessa segunda-feira. Riquelme, que chega para ser atleta do Sub-20 com a perspectiva de ser utilizado no time principal. Fechando o giro de notícias, contar que Busquets e Alba se juntaram a Lionel Messi e vão jogar no Inter Miami. É o projeto gigante do clube americano que tem David Beckham como dono para se transformar em uma das potências do futebol mundial. O Alba e o Busquets assinaram um contrato até 2025. Bora falar agora sobre seleção brasileira e Carlo Ancelotti. Você sabe que no sábado a Globo garantiu que o Ancelotti já disse sim à seleção brasileira. Resta saber quando ele se apresenta. O mais provável é que o Ancelotti se torne o técnico do Brasil até julho ou em julho de 2024. Aí você deve estar se perguntando: tá bom, Nicola, então a CBF vai esperar mais um ano? Sim, vai esperar. Mas existe um projeto sendo tocado entre as partes para que David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti e responsável por trabalhar com o italiano desde 2016, que o David toque essa transição na seleção brasileira. Ele deixaria o Real Madrid, onde trabalha com o pai, para se juntar à comissão técnica do Ramon Menezes, para ir se ambientando, conhecendo atletas, comportamentos, bastidores, para que no ano que vem, quando o Ancelotti chegar, ele já tenha uma noção exata daquilo que está sentindo, pisando e vivendo, graças à participação do filho. Legal contar que o David é auxiliar técnico há bastante tempo, homem da confiança do Carlo Ancelotti, e com esse acerto entre as partes, entre seleção brasileira e Ancelotti, está encerrada a busca por um novo técnico. A tendência é que no dia 30, no fim desse mês, o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, anuncie por meio de uma coletiva todos os detalhes dessa contratação. Bora falar agora sobre Júlio Casares. O presidente do São Paulo deu uma entrevista à CNN nesse domingo, falando basicamente sobre a sua relação com o Abílio Diniz. Para quem não associou o nome à pessoa, Abílio é uma das pessoas mais ricas do país. De acordo com a Forbes, em 2022, a fortuna estimada do Abílio Diniz era de 11 bilhões de reais. O cara já foi dono do Pão de Açúcar, do Carrefour, entre outros. Pois bem, o Abílio tem uma relação muito próxima com o Júlio Casares. E a pergunta que a gente sempre faz é se o Abílio vai colocar dinheiro ou não. Dá uma olhada nas respostas do Júlio sobre esse tema, abre aspas.
O Abílio é um consultor do presidente, um grande São Paulino e um grande empresário. Eu converso com ele um dia sim, um dia não. E o Abílio ajuda sim. Existe uma questão e eu gosto de separar. Tem aquela ajuda de pedir dinheiro e tem a ajuda de abrir caminhos, de trabalhar como uma consultoria e apoiar opiniões. E ele tem sido muito positivo. E o Júlio completa. Claro que num projeto ou outro posso dizer que tenho algo para apresentar para ele e perguntar se ele está a fim de ajudar. Se não puder, ele me dá a opinião dele, fecha aspas. Júlio tem a expectativa, o sonho, o projeto de a médio ou longo prazo transformar o São Paulo numa SAF. E é nesse contexto de SAF, com profissionalismo, com gestão profissional, que o Abílio possa ter alguma participação. No momento, essa participação se dá através de conselhos, de ajudas e também abrindo caminhos, por exemplo, para novos patrocinadores. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. O Cruz Maltino tem prometido muitos reforços para a janela da metade do ano e surgiu mais um nome durante o fim de semana. Júnior Alonso, paraguaio que fez sucesso com a camisa do Atlético Mineiro, ele está de saída do Krasnodar da Rússia, não quer continuar por lá. E está sendo sugerido, oferecido ao Vasco. Cruz Maltino que busca um zagueiro, tem negociações avançadas com o Lianco, já conversou com o Balbuena, mas pode até contratar 2 atletas. Isso porque além da necessidade de um zagueiro, existe a chance de o Robson Bambu ser devolvido ao Nice da França. Bambu faz uma péssima temporada, não conseguiu agradar nem membros da comissão técnica, nem o pessoal da 777, muito menos torcedores. Então é nesse contexto que pode chegar, por exemplo, Lianco e Balbuena, Lianco e Júnior Alonso, isso é claro, se as cifras permitirem, Júnior Alonso, Balbuena e Lianco, todos com salários bem acima da realidade atual do Vasco. Só para completar, vale a lembrança de que o Vasco ainda busca um volante, ainda sonha com um camisa 10 e também com um atacante de lado de campo. Quero falar agora sobre Cuéllar e o caminho mais livre para que ele possa ser anunciado pelo Corinthians. Que Corinthians e Cuéllar têm um acerto financeiro, isso já não é novidade, aconteceu a coisa de pelo menos 10 dias. O Timão ofereceu mais do que o Internacional e o Vasco, que eram outros interessados. Proposta alvinegra, entre salários, direitos de imagem e luvas, supera com alguma facilidade o valor de R$1 milhão por mês. O que faltava era um acordo com o Al Hilal. Teve gente cravando que o time saudita pediu $5 milhões, $6 milhões. Eu trouxe na semana passada a informação de que a pedida era outra, $2,5 milhões, que é algo na casa dos 11, 12 milhões de reais. O que falta para que esse negócio avançasse? O que faltava, né? Eram 3 pontos. Primeiro, o Al Hilal precisava contratar um volante. Existia a intenção de fechar com o Busquets, só que como o Messi não foi para o Al Hilal, o Busquets também não foi, e essa busca por um volante ela já foi encerrada. Durante o fim de semana, o Al Hilal contratou Rubem Neves, volante português, que vai custar €55 milhões. Estamos falando de algo na casa dos R$290 milhões. Só para você entender como o Al Hilal não está de brincadeira, o clube saudita mais rico do mundo também está contratando por €30 milhões o Koulibaly, que já foi zagueiro do Napoli e estava no Chelsea. A ideia é se reforçar com algumas das principais estrelas do futebol mundial, até por isso a saída dos estrangeiros vai ser importante. Essas vagas dos atuais estrangeiros serão substituídas, serão usadas para a contratação dessas estrelas. Com o Rubem Neves contratado, o Al Hilal dá um passo importante para liberar o Cuéllar. Falta agora que o time acerte com um técnico e também com um presidente para que o caminho esteja completamente livre e o Cuéllar possa se juntar aos reforços corintianos. Nem há tanta pressa assim, o Timão só pode utilizar o Cuéllar a partir de 3 de julho, quando a janela por aqui reabre. Bora falar agora sobre Hulk. Futebol saudita está pegando fogo. E durante o fim de semana, o jornalista espanhol chamado Aaron Domingues trouxe a notícia de que o Hulk já tem uma proposta oficial da Arábia Saudita. Levei esse questionamento para um dirigente importante do Galo. Afinal de contas, o torcedor atleticano ficou apavorado com a chance de perder o grande craque do time na atual temporada. Por exemplo, o Hulk soma 31 jogos, 20 gols e 5 assistências. Os 2 últimos gols, por exemplo, valeram as vitórias contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro e contra o Alianza Lima na Libertadores da América. Essa fonte do Departamento de Futebol atleticano respondeu da seguinte maneira a chance de o Hulk ir embora, abre aspas: nunca teve nada, nem proposta, nem sondagem. Quantas vezes o próprio Hulk já disse que só sai daqui aposentado, fecha aspas. Verdade é que esse dirigente atleticano ficou bravo com a especulação, com o boato, com o rumor. Ele acha que não há motivo para nada disso. Hulk, uma questão financeira absolutamente resolvida, um cara muito bem sucedido.
também tem um salário bastante alto vestindo a camisa do Galo. É de longe o jogador do Atlético mais bem pago, vencimentos na casa de R$1,5 milhão por mês, 36 anos de idade, contrato recentemente prorrogado até dezembro de 2024. Torcedor do Atlético, segundo esse dirigente, não há motivo para pânico. Bora falar agora sobre Abel Ferreira, mais um, esse sim, alvo oficial de uma proposta da Arábia Saudita, ou melhor, de duas. O Al Nassr e o Al Hilal. O Al Hilal, que é o time que pretendia contratar o Messi, o mais rico do país, e o Al Nassr, que tem Cristiano Ronaldo e também o brasileiro Anderson Talisca. Esses dois foram clubes que sondaram a possibilidade de contratação do Abel Ferreira nos últimos dias. E de acordo com o pessoal da ESPN, a melhor das ofertas veio do Al Hilal, que se dispôs a gastar R$105 milhões por temporada em salários para o técnico português. Isso equivale a mais ou menos R$8.750.000 por mês, quase R$9 milhões mensais. Com detalhe de que essas cifras são livres de impostos, ou seja, toda a grana ficaria para o treinador palmeirense. Abel, que no Verdão ganha R$2.800.000 mensais, isso equivale a dizer que se ele aceita a proposta, ele multiplica em 3 seus vencimentos. Essa conta é até maior, né? Porque no Palmeiras os R$2.800.000 são brutos. Esses quase R$9 milhões na Arábia Saudita seriam líquidos. Então ele teria um acréscimo gigante nos seus vencimentos, mas a boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o Abel já disse não para o Al Hilal e também para o Al Nassr, afirmou que não sai do Palmeiras. A ideia do Abel é só deixar o Palmeiras se pintar a oferta de um clube gigante do futebol europeu, da primeira prateleira de times do velho continente. Caso contrário, ele segue no Palmeiras cumprindo o seu contrato ou vencimento. O vínculo só se encerra em dezembro de 2024 e para tirá-lo hoje, o Palmeiras teria direito a uma multa de mais ou menos R$50 milhões. Al Hilal e Al Nassr, que já procuraram, por exemplo, o Tite, ouviram não, recentemente também conversaram com o Luiz Castro, o treinador do Botafogo, que ainda não disse por completo esse não, mas também está na mira dos caras. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que ainda não desistiu da contratação do Alan. Na semana passada eu cheguei a contar para vocês que com a contratação do Felipão pelo Atlético Mineiro, o Galo dava por encerradas as tratativas com o Flamengo para a venda do jogador. Foi um pedido do Felipão, assim que ele chegou ao Galo, que quis entender como é que andavam os negócios entre Flamengo e Atlético, comunicaram a ele que ainda não estava fechado o acordo. Ele pediu: pessoal, segura essa transferência, vou utilizar muito o Alan, pretendo contar com o jogador. Pois bem, por que o Flamengo não desiste? Porque tem recebido feedbacks positivos, não só do Alan, mas também do Juliano Bertolucci, o empresário do atleta. Bertolucci, que tem uma relação muito forte com dirigentes do Galo e também com dirigentes do Rubro Negro. Vários clubes brasileiros devem ir bastante para esse empresário. O Alan quer se mudar para o Rio de Janeiro, teria seu salário ampliado bastante, R$450 mil por mês é quanto ele ganha hoje. Com o salário direito de imagem e luva, seus vencimentos iriam para R$800 mil mensais no Fla. Fato de trabalhar ao lado de Jorge Sampaoli, com quem ele esteve no Atlético, também é outro ponto a favor da mudança. Resta saber agora como é que o Flamengo, o Alan e o Bertolucci vão conseguir convencer o Atlético a fazer esse negócio. Um dos pontos que podem ajudar é a questão financeira. O Atlético passa por dificuldades e existe a necessidade de vender. Talvez não para o Flamengo, mas para um clube do exterior. Se não pintar nada, o Fla se entende na briga de novo. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem ainda o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!